uma cópia e não ter um corpo preparado para uma coreografia, não ter a voz daquela diva que belta lá, não sei onde, né? É muito frustrante. E eu acho, como diretora, como atriz, como professora, como acadêmica, eu acho que o que nos alimenta é o processo criativo. Se não tiver processo criativo, gente, estou fora. Estou fora, tá? Em 2003, eu fui a Londres estudar Grease antes de dirigir aqui, né? Então, eu fui e Grease não foi Bíblia. Eu fiz uma concepção artística completa, mandei para Londres, eles aprovaram e aí eu fiz. Mas, em Londres, conversando com a coreógrafa, ela falou, Cris, eu tive que dar um truque, porque aqui os atores não têm a técnica da dança como tem ali nos Estados Unidos. E ela deu um truque maravilhosamente, trocou as coreografias e Grease em Londres, até há pouco tempo, se é que ainda não está, casa cheia, tá? Com o processo criativo, com adaptações de acordo com o material humano que você tem. Então, esse curso do SESI ele foi criado com 2.400 horas, 3 anos. E essas 2.400 horas contemplaram igualmente o ator desde a improvisação. Ai, mas eu tenho que improvisar, sim, tem que saber improvisação, sim, né? Igualmente para a atuação, para a parte de interpretação, para a formação do ator, o cantor e a dança. Igualzinho para todas as áreas. Então, aí que eu entro em um outro tópico, que é valorizar o teu aluno. Cris, Valoriza deixa eu perguntar, aquilo. antes de você ir para a valorização do aluno, eu queria que você falasse, existe diferença, se a gente pensar na interpretação, claro, tem o canto, tem a dança, quando você dá interpretação para teatro musical, eu tenho muita curiosidade a respeito disso. A formação é a mesma que você dá? Absolutamente a mesma, até muito mais pesada. Em todas as escolas de teatro musical, desde pós, né, que nós fomos na Inglaterra, nos Estados Unidos, todas elas, a grade do ator é absolutamente rigorosa. Ele passa por um ano de interpretação, ele tem poéticas de teatro, tem tudo, tudo. Tá? Não tem conversa, não tem conversa. Porque aí a gente pega uma Meryl Streep, pega assim, nossa, ela canta, claro que ela canta, porque ela fez uma formação integral do ator. Então, o que, como diretora, como coordenadora, né, que eu coordenei lá o curso do SESI durante 6 anos, o trabalho do primeiro ano com os alunos era fazer eles encararem o processo criativo, porque eles não querem encarar o processo criativo. Decora o texto que eu vou lá e canto. Canta nada, o santo não baixa se você não for um ator excelente. Não adianta, entendeu? Sabe, você vai ser ensemble para o resto da vida. Ok, ótimo, ótimo, vai ser, certo? Então, aí é aquela lenda que se pensava, porque hoje o mercado já mudou, os diretores querem atores que saibam dizer um texto, tá? Então, você tem que, sim, saber o teu subtexto, o teu texto, porque você não interpreta somente o texto, você interpreta a canção, você interpreta a dança, você tem que ser um ator formado integralmente, né? E tem que, sim, passar por processo.
o que o jovem hoje não tem paciência? Processo. Eles querem tudo pronto. Aí sai uma porcaria. Vai fazer um, não vai fazer mais que um, né? Então, o trabalho, o meu trabalho como supervisora pedagógica, como coordenadora geral, com os professores, que graças a Deus eu tinha uma equipe, né, fantástica, que pensavam da mesma forma, tem que saber falar, tem que ser ator, gente, não basta cantar, não basta dançar, se só cantar não vai ter pecinha, se só dançar também não vai ter pecinha. Tem que, né? Tem que estudar Stanislavski, Grotowski, Meyerhold, Brecht, porque Brecht trouxe teatro musical na década de 50, tem que saber cantar Kurt Weill, sim, né? Então, o primeiro ano todo era uma briga de foice para fazer os alunos perceberem que teatro musical, primeiramente, é teatro. E que eles seriam valorizados nas montagens do curso se estivessem capacitados a um processo criativo, a uma peça autoral, porque eles entram lá, eles entram e eles querem copiar, né? Só que eles não têm técnica para copiar. E acho que a cópia também, gente, sabe? Aí, no segundo ano, a coisa já ficava clara. Poxa, eu tenho que ser um ator. Eu tenho que atuar na canção, eu tenho que atuar na coreografia, eu tenho que saber, sim, o que é uma narrativa realista, eu tenho que saber, sim, o que é um drama contemporâneo, musicais que não têm a narrativa linear, eles têm que saber. Como que eles vão fazer company sem saber isso, né? Sabe? Aí as fichas começavam a cair, né? E aí, no terceiro ano, que nós tínhamos que montar realmente um espetáculo que só era feito no último ano. Essa história de ficar montando peça todo ano, tira o foco do aluno do estudo. Aí, onde que eu queria chegar? Que o barato, o bacana é você poder aproveitar as habilidades e as capacidades do teu ator, do teu aluno, e poder recriar uma história, uma narrativa com o material humano que você tem. Você não fica muito longínquo, frustrante. Então, nesse ano que passou, em 2000, e já nem sei que ano que nós estamos mais, gente. Em 2000 estamos no louco 2020, com as cortinas dos teatros fechadas, prestes a reabrir. Em 2019, escolhemos um espetáculo para ser montado de acordo com aquilo que os alunos tinham tido e com aquilo que eles eram capazes de fazer, né? Inclusive, a parte de dança toda foca no sapateado, no jazz, no balé clássico. Eles têm até morrer, sabe? Porque, para mim, eu acho que é a pior parte. Uma dela. Sapateado é uma coisa que eu acho que eu não consigo sapatear, mas nem com a mão, gente. Chama o Jarbas, homem de melo, para sapatear. Pois é, porque hoje nós temos alunos preparadíssimos, sapateadores maravilhosos. Não tínhamos. Aí nós escolhemos Anything Goes, que é um espetáculo que nunca foi montado no Brasil, tá? E que eu fiz questão de adaptar dramaturgicamente. É um espetáculo que se passa num navio que sai de Nova York para Londres, com um monte de ladrão dentro, gente. É uma coisa bem atual, tá? Aí, o que eu pedi para nossa dramaturga, Aide Figueiredo? A Aide pega essa peça e faz com que esse navio saia de Nova York, venha para o Rio de Janeiro, para o Cassino da Urca, tá? Porque para onde que o povo foge? Foge para cá, né?
gente. Então, a Aide fez uma adaptação dramatúrgica maravilhosa, uma comédia fantástica, e nós criamos as coreografias, criamos os arranjos, eu acabava o espetáculo com um grande bloco de carnaval, né? E se chamou Tem Gaiato no Navio, né? Inspirado em. E aí não existe a frustração, porque a coreografia é feita de acordo com a capacidade do aluno, do ator, a canção também sobe o tom, desce o tom, arranja, desarranja, muda as cenas. E posso te dizer que um dos critérios que usamos para escolher esse espetáculo é porque tinha muito texto. Muito. Teatro, teatro. Tinha que falar, tinha que fazer personagem, comédia, jogo. Tinha que ter ritmo, jogo, né? Então, aí eu entro na formação do ator, que o teatro musical realmente... Todo mundo fala, mas é muito mais fácil. Gente, fácil é tomar sopa. Fácil é tomar sopa, gente. Nada é fácil. Nada que você queira fazer bem feito, tá? É fácil. Para tudo você tem que se preparar. Para tudo você tem que ler. Para tudo você tem que conhecer, praticar, exercitar, né? Então, eu acho que agora, por exemplo, né? Teatros fechados, Broadway fechada também, né? Teatros fechados, atores sem conseguir se expressar, sem o processo criativo, descobrindo linguagens expressivas que eu chamo híbridas. Hoje a gente ainda não sabe que nome que nós vamos dar, e o nome não importa. Estamos aí, Olavo, o Rony e eu, com o teatro de orelha, né? Que é um teatro para ser ouvido com uma tecnologia 3D super contemporânea, revisitando a radionovela com uma tecnologia contemporânea, século XXI, né? Temos, por exemplo, Jesus Cristo Super Skype, que uma turma de atores fez em vídeo, acho que está no YouTube, sabe? Então, assim, linguagens que agora, nessa pandemia, nesse isolamento, vão surgindo. E aí, assim, porque o teatro vai acabar. Vai nada. Eu nasci e me criei com as pessoas falando que o teatro ia acabar, né? Eu, na década de 70, fiz teatro com a polícia na porta, como vários aqui, né? E não acabou. Está aí, né? Bom, se a gente passou também os últimos 2 anos e não acabou, porque vai continuar. Continua, gente. É uma área artística muito forte, o teatro. Senão ele já teria terminado lá atrás, sabe, na Idade Média. Mas não, o teatro conta a história do ser humano. O teatro conta o contexto social, econômico, político, filosófico, cultural. Você pode ler a história do mundo pelo teatro, assim como você pode ler pelas pinturas, pela música e pela dança, né? Então, eu acho que eu já falei demais, gente. Vai terminar isso. Não, pode falar mais. Eu só ia aproveitar para te pedir, já que você focou, né, na coisa da formação do ator e na importância de estudar e de ter essa base nesses anos que vocês não faziam apresentação no fim do ano para não atrapalhar o estudo. Eu acho assim, a gente aqui, né, somos elencos de vários clubes, em princípio amadores, mas que tem muita gente que realmente
leva muito a sério, e mesmo quem faz só por amor e tal, eu queria que você aproveitasse para recomendar coisas que você acha importantíssimas, algum curso, pode ser de teatro musical, mas que foque na interpretação, né? Você citou aí um monte de gente, Stanislavski, que é tão básico e que hoje em dia em muitos lugares você nem ouve falar, né? Tanta criança que já parte de cara para o teatro musical e vira youtuber e acha que fazer o teatro musical é você ter um monte de seguidores, me dá uma Dá uma claustrofobia de pensar aflição. nisso. É que são os pais que querem, né? As É. coitadinhas. Bom, eu Bom, mas acho, sugira. sugiro, eu acho que o teatro de clube é uma coisa maravilhosa, sabe? Verdade. Porque ele Minha formação é de agrega, teatro de clube, eu assino embaixo. ele agrega pessoas, né? E aquele encontro, aquele processo criativo supre um processo criativo que a pessoa muitas vezes não tem no seu cotidiano. Então, ali ela encontra habilidades, capacidades, aprende, se diverte. Né? Se uma montagem em um teatro de clube, por exemplo, vamos fazer uma peça de teatro musical. Eu acho que nesta própria montagem, o ideal seria que o clube proporcionasse oficinas de canto, oficina de coral, oficina de dança, de acordo com a peça escolhida, sabe, Juliana? Porque eu acho mais produtivo, né? Uma oficina de coisas que aqueles atores, que aquele grupo vai precisar para aquela montagem. Aí eu acho que supre, é muito mais rápido. Você pega profissionais, um da área de dança, outro da área de teatro, outro da área e instrumentaliza o ator para aquela peça. Se a pessoa gostar e quiser, claro, vai fazer aula de canto com não sei quem, vai fazer aula de dança com não sei quem, tá cheio de gente aí, vai fazer aula de improvisação. Por que eu falo tanto né, improvisação? Porque é o jogo. É o jogo. Vai sim estudar. Eu tenho muito orgulho de ser professora. Eu, agora, online, estou dando aula de interpretação para muitos atores, muitos, né? Então, como que você encurta o caminho do texto ao palco, né? Como é que você cria uma personagem? Então, eu acho que são caminhos mais rápidos, mais objetivados, tá? Do que aquele grupo também pode, claro, se você quiser, mas eu acho isso muito bacana. Se o clube, de acordo com a peça que decidir montar, instrumentalizar, ter esse tempo de instrumentalizar os seus atores. E com muita leveza, gente, aproveitando as capacidades de cada um, né? Porque às vezes a coreografia tal, meu Deus, mas o grupo cria uma outra coreografia muito melhor, sabe? Com aquilo que ele sabe fazer. Gente, os alunos são surpreendentes, viu? E, É Cris, isso que eu acho. já que você falou que você está dando aula online, né, e Oh, muitos grupos estão sendo obrigados a trabalhar online, o que você sugere para fazer online? O que tem funcionado das coisas que você tem tá. feito? O que você propõe para os alunos que mais funciona? Olha, por incrível que pareça, como a Léo falou, eu sou múltipla, assim, no sentido que eu me dedico desde da década de 70, né, há mais de 40 anos, às relações dramaturgia do texto, dramaturgia do corpo. Então, eu estou dando aula de 3 coisas que eu gosto muito. Movimento para o ator, que é uma coisa específica, que é Laban, que te instrumentaliza para qualquer coisa. Não tem uma grade curricular de nenhum país que nós fomos que não tenha Laban. Todos eles têm. Movimento para o ator, tá? Eu tenho dado aula disso, tenho dado aula particular e em grupo, tem dado certo. Outra coisa que eu tenho
dado aula é como construir a personagem do texto ao palco. Então, a pessoa me traz o texto que ela vai fazer e coisa e tal, e eu oriento e trabalho com ela, que é a parte de interpretação, que também pega tudo. E por incrível que pareça, né, eu estou dando aula também do que eu chamo de corporatória, porque oratória eu acho uma coisa horrorosa, tá? Estou dando aula de corporatória, que é exatamente agora com a câmera, né? Com a câmera, com os textos online, com as lives, com as propagandas, com os comerciais. Eu estou dando aula para muita gente que nunca precisou falar na vida em público, mas não aquela coisa rígida da fala, da oratória, mas a coisa do teu corpo, mais aula de expressividade corporal e comunicação do que oratória. Por isso que eu chamo de corporatória. Então, eu acabo usando as ferramentas, o conhecimento todo do teatro, de Stanislavski, sim, né? Porque Stanislavski, quando você estuda aprofundadamente, ele dá um peso enorme para a fala. Ele fala que um texto bem falado é uma canção, e que uma canção bem cantada diz como um texto. Então, eu acabo usando a minha experiência em teatro para instrumentalizar, ajudar pessoas que nunca falaram, nunca tiveram que falar na vida. Então, é isso que eu estou fazendo. Corpo, atuação e atuando na canção também, que já é uma coisa um pouco mais aprofundada, que dar esse suporte ao ator, como que ele vai atuar naquela canção, o que aquela canção significa dentro do texto, qual é a história dela. Enfim, né, gente? A gente vai dando aula do que pedem para a gente e o que a gente sabe fazer. Estou às ordens. Você sabe muita coisa, né? Então vão pedir muitas coisas variadas. São 43 anos de profissão, né? Não é de vida, é de profissão, né? Que é uma vida. Bom, acho que depois dessa maravilhosa explanação de tanta coisa, está aberto para perguntas, para quem quiser perguntar. Eu já fiz a minha, que eu tinha muita curiosidade realmente de saber se essa metodologia que vocês pesquisaram tanto, fizeram no SESI, se tinha uma diferença, porque eu acho que é exatamente isso, né? Essas pessoas que têm essa ideia errada de que o teatro musical, o ator tem outra formação de interpretação, e aí fica aquela coisa meio capenga. E quanto é importante entenderem que a base é a base, né? Não tem. E o jogo. Teatro, gente. É teatro, ponto. É teatro, ponto. Maravilhoso, né, Cris? O jogo. Como as pessoas estão esquecendo que tem que jogar, né? Processo, minha filha. Ninguém mais quer processo. Aí dá com o burro assim, né? Essas gerações novas. Mas, enfim, vamos desistir. Não, de tentar. Estamos revertendo isso, sim, com certeza. Porque na prática se prova, né? Na prática fica muito claro da diferença que faz. Fica. Mas, enfim, aberto para quem... Essa linguagem que proporciona o sucesso imediato, mas que não se mantém, né? São muitas pessoas querendo ser famosas, os youtubers e seja o que for, mas não tem conteúdo, não tem nada. Então, aí a gente consegue retrazer as pessoas, né? Começa a realinhar. E sempre, né? Sempre, acho que nós que somos da velha guarda temos isso que tem que estar se atualizando sempre, tem que estar se mudando sempre, tem que estar se renovando sempre, né? E assim, lindamente, Eva Vilma e a Miriam Meller falaram isso, né? Nossa! Não tem nem o que falar mais depois do que elas falaram. A Miriam, ela continua fazendo teatro, se renovando, estudando, se adaptando a esses tempos, né? Eva Vilma, nossa, acompanhei
a carreira dela muito de perto, né? Ótimos atores e ótimas pessoas, né? Eu sempre pergunto: você quer fama ou você quer ser bem-sucedido na profissão? São duas coisas diferentes, né? Você quer fã ou você quer público, né? Então, é isso. Falei, né, gente? Eu avisei que eu ia falar. Falou nada, tá uma delícia bate-papo. Pessoal, vamos abrir as câmeras e o microfone para a gente finalizar. Eu acho que Já são 9 horas, não são? Eu tenho uma acaba. pergunta. Oi, Ainda tem. fala. Andréa? Isso, tudo bem? Gente, Tudo é bem, bem André? simples a pergunta. Primeiro, agradecer, Cristina, por tudo isso que você disse. Eu sou André, eu sou professor de teatro do Clube Paineiras do Morumbi. Opa! E eu estou nos meus 40 anos, né? E 20 de profissão. Eu comecei muito cedinho, Bom. comecei com 18. A Léo sabe disso. Ela foi a primeira que me viu atuando e abriu as portas para esse grande mundo que é o mundo do teatro, né? E eu estudei muito teatro. Eu venho de uma profissão que eu uni o teatro e a dança, e eu me tornei um sapateador muito estudado, sabe? Eu estudei muito sapateado. E teve uma vez que eu tive uma experiência com teatro musical, que foi um teste que eu fiz, que foi para os produtores, que naquele teste eu fui até quase até o final. Eu acho que eu fiquei faltando uma fase ou outra. Eu lembro de estudar muito. Só que eu tinha um déficit com o canto. Eu não cantava. E eu fiquei ansioso porque a parte de interpretação não chegou. Então eu dançava o jazz, eu dançava o sapateado, e aí eu cantava e eu acertava uma nota rezando, sabe, uma música. E aí eu ficava nervoso, esperando o teste de interpretação, porque minha veia cômica, ela é estudada e não chegava. E aí eu acabei não indo para o teatro musical e fiquei no teatro, Ilaba, Stanislavski, e estudei muito isso. E eu tenho alunos no clube que me perguntam sobre teste, porque eles têm essa ansiedade Boa pergunta. de Boa serem pergunta. vistos, né, e avaliados. Então eu queria saber de você, o que você traz para a gente aí, né, como que Olha, funciona, como é que tá. André, uma audição é uma coisa imprevisível, porque a escolha de um ator depende de uma banca e depende que briga. Por quê? Porque o diretor musical precisa de uma voz tal, o coreógrafo precisa de uma modalidade de dança tal, o diretor quer um ator tal, mas o diretor, aquele ator não sapateia, o outro sapateia. É um furdunço. Então, são muitas variáveis dentro de uma audição. Aí dizem, poxa, mas eu fiz tudo certo, o outro que não fez passou, né? Mas às vezes tem coisas muito sutis e tem escolhas, e às vezes o diretor musical fica com aquele que ele já conhece, o coreógrafo fica com aquele que ele já conhece, que ele sabe que vai ser mais fácil, sabe? Porque tem pouco tempo, né? E aí, assim, eu tenho atores, né, que de repente passam de um espetáculo para o outro, e de repente ficam 5 anos sem trabalhar. Então, assim, são variáveis realmente muito sutis, muito complexas, mas fazer uma audição é um exercício. Eu acho que a gente se fortalece fazendo audição e pouco me lixei se passei ou não, sabe? Vai lá, faz, porque é um treinamento, né? Então, por exemplo, com Grease, eu tive 450 e poucos inscritos. Gente, vocês não têm noção do que apareceu de gente lá. Então, você vai fazendo uma triagem assim, porque a personagem é assim, a ponga, uma coisa. Então, é bastante complexo, mas façam. Eu acho
que a audição é um treinamento que não pode ser um passaporte para depressão. Tá? Porque as pessoas não... gente, as pessoas não passam em uma audição, corta o pulso. Gente, para de se comparar. Para! Em algum momento você vai estar na hora certa, no lugar certo, para o papel certo, para a dança certa, com o pé certo. Sabe? Vamos anotar essa, hein, gente? A Ilona anota aí. Audição não é passaporte. É passaporte para depressão. Pelo amor de Deus, não deem esse poder para uma banca, gente. Perfeito. Não deem esse poder, sabe? E eu, como diretora, eu sei o quanto que eu tenho que brigar por um ator. Mas eu brigo no tapa, gente. Eu brigo no tapa. Sabe? Então, é isso. E existe na internet, enfim, nos meios, né, nos Facebooks, alguma comunidade que fale sobre os testes para a gente ficar sabendo? Porque, né, às vezes tem e a gente não sabe. Ah, ninguém conta para ninguém. Ninguém conta para ninguém. Ninguém conta para ninguém. É uma classe tão unida, gente, ninguém conta nada. Nada. Quando você fica sabendo, a verba já foi dada, o edital já passou, o teste já foi, e você ficou... Ninguém conta. Ninguém conta. Então, tem que usar o telefone sem fio, tem que ficar ligado, não tem comunidade, não. Eu acho uma pena isso, acho uma pena, porque eu acho que a classe teatral tinha que ser mais unida, sabe? Porque a audição, o teste, ele tem que ser democrático, todo mundo passa quem tiver que passar. Se eu souber de uma comunidade assim, te aviso, André. Eu acabei de te adicionar no Facebook. Tá bom. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Mais alguém tem pergunta? Acho que a gente já estourou o tempo, né? Já estouramos. Não, como hoje a gente não vai ter apresentação, se quiser estender mais um pouquinho, continuar no bate-papo mais um pouquinho, tá liberado. Gente, que calor! Tá muito quente. Nossa! Falando... Tá na tua mão. Tem alguma coisa aí que você ainda queria falar, então? Não, gente, eu já falei pelos cotovelos. Eu ia falar alguns livros, Cris. Oi? Sugere alguns livros, sugere o que você acha que é básico do básico, que não dá para você querer ser ator ou cair no jogo ou no improviso, sem ter algumas coisas, que nem a gente estuda a gramática na escola. Olha, eu acho assim, a dança você tem que fazer, né? Você tem que ir lá e fazer, o canto você tem que ir lá fazer, mas, assim, eu acho importantíssimo um ator conhecer a estrutura dramatúrgica de um texto. Você não pode entrar no palco sem saber dramaturgia, sem saber teu super objetivo, sem saber o teu objetivo na cena, sem saber as circunstâncias propostas. É Stanislavski, gente, não adianta. Eu falo sempre que, como eu sou velhinha, eu sempre tive na moda, tá? Porque na década de 70, que eu fiz faculdade de artes cênicas, mestrado e papapá, pronto, contei, né? 76, né? O curso era muito pesado, com professores que tinham vindo de fora e coisa e tal, e Stanislavski era é a base do Hector Studios até hoje, coisa e tal, e no Brasil falava, ai, que fora de moda, que fora de moda, e eu lá, Stanislavski, vamos estudar, e o texto, e coisa. De repente, a Cristina está na moda de novo, porque está todo mundo agora com a globalização, com as traduções, com a internet, está tendo acesso aos livros, aos estudos, análise ativa, o método todo, porque antes era assim, ai, que coisa velha, eu quero ir para o palco e fazer. Não faz, porque o santo não baixa. Não faz.
Te juro que não faço, gente. Santo não baixa, não, tá? Então, começa pelo Beabá, é Stanislavski, sim. Começa... Hoje, nós temos uma vasta literatura traduzida, mas tem que fazer. Tem que fazer, Juliana. Tem que procurar, praticar. E uma coisa que eu sinto muita falta, né, hoje, eu me alimento muito do cinema e eu vejo que essa geração não vai a cinema, ou seja, não transfere o conhecimento teatral para aquilo que está vendo no cinema, sabe? Não sabe o tema, não sabe o super objetivo do autor, não sabe o assunto, não sabe nada, só sabe falar gostei ou não, né? Então, começar beabá mesmo, sabe? Mesma coisa com Laban. Eu acabei a faculdade e fui fazer a especialização em Buenos Aires, né? Fiz, continuei fazendo sempre. Chegou na hora, Laban é fora de moda, não era. Agora, todo mundo ficou sabendo que nenhum bailarino passa sem conhecer Laban. E eu na moda, né, gente? Eu sou uma pessoa sempre na moda, porque eu sou velha na moda. Porque as coisas boas é que fazem o trabalho do ator, gente. Santo não baixa, não. Fácil é sopa. Fácil é tomar sopa. Escreve isso, tá? Mais alguém, gente? Não, Eleonora está com você. Depois desta aula maravilhosa... Revoltada. Revoltadíssima. Não, eu lembrei daquele nosso papo, né? A gente não sabe, abrir o cinema, a gente não sabe que filme vai ser, mas a gente vai estar lá. A gente vai. O teatro, tudo previsão de voltar aí em fevereiro, março. Então, é que eu e a Cris falávamos assim, aí a hora que abrir o cinema, eu não sei, não quero nem saber que filme vai ser. Eu tô lá na Reserva Cultural, tô lá vendo. Né? Mas, então, muito obrigada pela noite de hoje, pela aula que nós tivemos, né? E, assim, fantástico lembrar que o Teatro Musical do Brasil começou com jesuítas, né? Que coisa! Jesuítas, gente! Que sacada! Eles eram espertos, né? Então, e isso, o teatro brasileiro é um teatro musical, sim, sempre foi, né? Só o nosso idioma já tem a musicalidade. Né? Exatamente. Então, eu queria agradecer muito a sua presença hoje, e logo nós vamos colocar no YouTube essa aula, para que as pessoas possam aprender um pouquinho mais sobre o teatro musical. A SESC agradece, lembrando que amanhã nós vamos falar sobre comédia dell'arte e máscaras. Amanhã eu posso ver. Vem, vai ser... Eu que agradeço essa oportunidade, esse bate-papo, né? esse momento, né, que a gente reservou. Parabéns para vocês todos. Muito obrigado. Beijos. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Obrigada, sucesso.